Olá, meus amigos! Vamos fazer uma análise de caso clínico de harmonização facial aqui da Clínica Rejuvenescer comigo? Hoje eu trouxe um caso muito especial para mim. É um caso que eu tenho acompanhado há mais de 10 anos. E esse caso é o meu. Sim, gente. Óbvio que eu trabalhando com harmonização, com certeza eu me renderia nos seus encantos. A gente, quando não tem convivência com a harmonização, com a estética facial, a gente tende a achar que não precisa. Ah, não, isso é para quando eu for mais velha, isso é para quando aparecer as primeiras rugas. E comigo não foi diferente. Apesar de eu ter uma conexão com estética, né? Eu sempre gostei muito assim de design de sobrancelha, maquiagem, fui adepta sempre dos skincare. Eu julgava não precisar de tratamentos, por exemplo, como o Botox. A primeira vez que eu fiz o Botox, eu tinha 25 anos e realmente eu não tinha nenhuma ruga. Mas o resultado foi tão bom, me deixou tão feliz que eu nunca mais parei de fazer, mesmo eu não tendo rugas. E no final, o benefício foi enorme por conta da prevenção que esse botox trouxe para mim. Existia uma intervenção que eu sempre quis fazer, assim, desde adolescente, desde que eu me conheço por mulher, vamos dizer assim. O meu mento, região de queixo. Isso me incomodava muito. Eu lembro que eu devia ter uns 15 anos, quando eu assisti na TV, um cirurgião plástico falando sobre implante de mento. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei, quando eu começar a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar queixo. E na época, tipo, eu falava desse incômodo, e as pessoas, assim, ai, Larissa, pra que você não precisa dessas coisas? O seu rosto é perfeito, você é super jovem, não tem isso. Imagina, gente, isso foi em 2008. Então, nem se falava em harmonização, botox, cirurgia estética, isso era algo tão fora da nossa realidade. E eu já ali me incomodando com o meu queixo. E eu nunca sofri bullying com o queixo, não. Eu sofria bullying com o nariz e com a boca. Mas o queixo é que realmente me incomodava. Tudo bem, depois disso eu ainda entrei na odontologia. Aí eu entendi o que é esse tal desse queixo que me incomodava, porque lá nós temos a disciplina de ortodontia, onde nós fazemos as análises faciais, né? Análises cefalométricas faciais, que é ângulos, avalia a questão de crescimento ósseo, desde tipo para crianças e adolescentes, onde a gente consegue ainda estimular o desenvolvimento desse osso, ou para pessoas adultas, onde houve a falha, né, nesse crescimento, e a gente tem que fazer uma compensação com a ortodontia, ou às vezes uma intervenção cirúrgica. Como eu disse, na época, a harmonização era algo muito fora da realidade. Então, a gente falava mais em intervenções cirúrgicas, que seriam as cirurgias ortognáticas. Tudo bem. Depois disso, veio em 2018, que eu fiz o curso de harmonização. Pensei, nossa, que legal, agora eu posso fazer o meu preenchimento de queixo. E na época, eu achava que seria assim, uma coisinha só. Ah, não, só 1 ml ali já vai resolver. E não foi bem assim. Mesmo tendo conhecimento da minha análise facial, da minha estrutura óssea, eu ainda era um pouco verde na parte da harmonização para conseguir definir quais seriam realmente a quantidade de preenchimento. E eu nunca quis exagerar nos meus procedimentos. Logo, eu optei então por fazer intervenções anuais em regiões diferentes. Então, no momento eu iniciei a intervenção em 2019 e a partir daí todos os anos eu fui colocando 1 ml de preenchimento e consegui alcançar o resultado que eu esperava. Tanto que agora já vai fazer 1 ano e meio a última intervenção que eu fiz no meu mento com preenchimento. Lembrando, eu só coloco 1 ml por vez. E eu amei o resultado. Então agora, vamos ver o meu antes e depois. Olha só, 22 anos, 22, isso. O queixo, que eu falei, não tinha queixo. Realmente hoje eu entendo. E olha o que acontece. Na ausência de queixo, minha boca
e o meu nariz ficava muito em evidência. Por isso que eu sofria tanto bullying na escola, porque como o meu queixo era para trás, dava a sensação que o meu nariz era enorme. E sinceramente, quando eu olhava pro meu nariz, mesmo criança, mesmo adolescente, ali que é uma fase que a gente tem muita insegurança com a nossa aparência, gente, eu sempre gostei muito do aspecto do meu nariz. Ele é bem retinho aqui, ó, ângulo nasolabial muito bom. Eu descobri isso na faculdade, que essa minha análise em relação ao meu perfil, nariz e boca, estava certa. O que realmente me faltava era um queixo para trazer harmonia para esse rosto. Reparem na foto inicial como, apesar de maquiada, existia um afundamento aqui, ó, bem sutil, em infraorbital e levemente em uma axila. Sabe o que foi isso? Quando eu era jovenzinha, devia ter uns 12 anos, eu acho, fui fazer uma avaliação ortodôntica. E na época se usava aquele aparelho extrabucal, conhecido popularmente por freio de bulbo. E eu tive que usar ele. A minha sorte é que eu não usei ele de forma adequada. Então a intervenção ali gerou um breve problema, algo sutil. Essa região aqui de olheira foi por conta disso. Porque esse aparelho extrabucal, ele contém o crescimento da maxila através de ficar prendendo os dentes ali e segurando isso na região do pescoço aqui atrás, né? Faz aquele efeito literalmente de um freio de buco, né? Então, nessa fase que eu estava terminando o meu desenvolvimento ósseo, esse crescimento foi contido, logo a maxila inferior não terminou o seu desenvolvimento e na época eu já tinha deficiência de crescimento de mandíbula e de vento. Por conta da minha idade, hoje, compreendendo a ortodontia, não havia mais intervenção a ser feita. Inclusive, não havia necessidade do freio. A intervenção, ou ela seria, na época, né, cirúrgica, uma ortognática, onde corta o osso aqui e traz essa região para frente, ou corretiva, só o alinhamento dos dentes e colocar a mordida em posição. Não haveria mais crescimento ósseo nessa região. Então, assim, breve deficiência de crescimento infraorbital maxila. Mas na época, nem era incômodo. Imagina, 22 anos, colágeno tudo em ordem, tudo em dia. Pra mim, o que me incomodava era só o meu aumento. Mas também, na época, ainda nem se falava em harmonização. E aí, como eu já disse anteriormente, eu fiz o curso. A minha primeira intervenção de Botox foi meramente pra entender o que os pacientes sentiam. E aí eu gostei e continuei fazendo. Por quê? A minha sobrancelha, apesar que do ângulo tá favorecendo parecer que eu tenho um arqueamento, eu não tinha. Essa região dos meus olhos, ela era mais caidinha aqui, né? E aí, com o Botox, eu fui regulando isso, né? Regulando o tensionamento muscular. E a sobrancelha já ficou com um aspecto mais arqueado de forma real, que o arqueamento da sobrancelha, ele vem através da abertura do olhar, né? Então, olha como um olhar mais aberto e aqui um olhar com aspecto de mais cansado. Apesar de muito mais jovem aqui, né? À medida que eu fui entrando dentro desse universo da harmonização, eu fui vendo os procedimentos que me cabiam e os que não me cabiam. Então, eu fiz uma bichectomia. Ai, Maísa, mas por que e tal? Gente, eu mordi demais a minha bochecha. Vocês não fazem ideia como era angustiante aquela gordura. E eu não tinha consciência disso até eu fazer o curso de bichectomia. Porque quando eu fiz o curso, eu pensei assim, eu não preciso, porque eu não tenho um rosto gordinho, eu tenho um rosto normal, não é um procedimento para mim. Mas na medida que eu fui estudando, eu fui percebendo que eu mordia demais as minhas bochechas. Eu já tinha tirado os meus sisos, eu já tinha feito tratamento ortodôntico, então a minha mordida estava certa. O problema era esse volume de gordura que tinha dentro da minha boca. Então eu fiz a bichectomia por essa indicação. Tive benefícios estéticos? Na verdade, se eu tive benefícios estéticos, foram bem poucos. Porque eu não tive afundamento aqui nessa região. Eu já tinha marcação. Porque o que eu acredito? Essa bola de gordura, ela estava realmente mais para dentro na minha boca. Quando eu fiz a limação dela, não chegou a interferir no volume no meu rosto. Então, o mento, eu fiz o curso em 2018, em 2019, eu já comecei a fazer as aplicações anuais. Porém, a região de mandíbula, que aí começou a me incomodar, e eu demorei mais para fazer. Eu demorei quase 4 anos, porque eu tinha medo. Medo de ficar um rosto exagerado. Porque os medos que os nossos pacientes têm, nós, harmonizadores, também temos. Então, eu tinha medo de ficar com o rosto muito quadrado, muito masculino. E eu fui fazendo uma intervenção
aos poucos. Então, inicialmente eu fiz 1 ml e meio dividido nas mandíbulas, o meio, coloquei meio no mento. Naquele ano a intervenção do mento foi só de meio ml. Eu gostei do resultado, mas gente, sumiu. Ficou bonito quando tava inchado, depois que inchou, sumiu. E aí logo eu acabei fazendo 2 ml de cada lado. E voltei a fazer essa intervenção recentemente, porque já tinha então quase 3 anos. A minha última intervenção mandibular, eu falei, não, eu vou refazer esse procedimento porque eu gostei. E esse foi o resultado que eu trouxe para vocês, né? Claro que eu já fiz preenchimento em região de olheira, eu fiz preenchimento em região de nariz, porque eu comecei a observar que esse ângulo naso labial começou a se fechar. Então, eu já fiz a intervenção preventiva com ácido hialurônico. Região de olheiras, também eu fiz intervenção 2 vezes. Lembra que eu tenho a deficiência de crescimento ósseo nessa região? Então, eu preciso estar fazendo a manutenção para evitar que essas regiões envelheçam de forma exacerbada. Uma prova disso é, como eu tenho, na verdade, deficiência de crescimento de mandíbula e mento, apesar que super jovem, eu já tinha uma breve marcação de linha de marionete, mesmo eu estando com colágeno super em dia. Então, regiões aonde nós temos deficiência de crescimento ósseo tendem a envelhecer mais rápido. No meu caso, eu fiz todas as intervenções antes que o processo de envelhecimento acontecesse. Então, eu consegui evitar o envelhecimento. Vou parar por aqui? Claro que não. Cheguei no resultado que eu queria? Cheguei. Hoje, eu olho para o meu rosto e eu falo, é assim que eu sempre quis ser. É assim que desde jovenzinha eu me via. Eu gosto muito desse resultado. A sobrancelha, o formato do rosto, a boca. Eu já cheguei a fazer intervenção, mas o meu preenchimento já saiu. Não sei se eu vou intervir de novo, porque a boca eu fiz para hidratação labial, porque eu tenho os lábios bem ressecados. E no momento isso está regulado, não ando com a boca ressecada, então possivelmente eu não vou interferir. Mas olheira, se for necessário, bigode chinês, que eu ainda não mexi. Mas é isso. Hoje eu estou muito mais feliz com o meu rosto do que há 10, 15 anos atrás. E se você tem queixas, assim como eu tinha as minhas, eu quero te dizer que existem soluções simples. Não precisa ficar esperando aparecer flacidez por fazer cirurgia de lift. Nós conseguimos gerenciar esse processo de envelhecimento. A gente consegue amenizar os danos da deficiência do crescimento ósseo de forma simples. Uma anestesia local, um preenchimento com ácido hialurônico, um botox. Então, não tem necessidade de você ficar em casa se olhando no espelho e insatisfeito com o que você vê. Ficar dependente de maquiagem para esconder uma olheira, usar batons de tons fortes que vai para além do contorno da boca para disfarçar uma boca pequena. Não tirar foto às vezes porque tem vergonha da papada, quando na verdade você nem tem papada, às vezes o que te falta é aumento, crescimento ósseo aqui da região de queixo. Tudo isso são pequenas intervenções que a gente consegue fazer e vamos considerar que a manutenção é baixa. Por quê? Às vezes, por exemplo, nesse ano a gente intervém em mento, no ano que vem intervém mandíbula, aí só no outro ano que volta para mento. Então, assim, os intervalos das intervenções são longos. Depois que você alcança o resultado que você quer, as manutenções chegam a ter um intervalo de 2 anos. Então, não tem por que você ficar em casa sofrendo, dependendo de filtros de Instagram ou evitando tirar fotos por conta da sua aparência. A gente pode te ajudar. Uma boa avaliação, um olhar clínico apurado, a gente consegue te entregar resultados precisos e de extrema qualidade. Eu espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha. Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários, manda pra gente no Instagram, no TikTok. Enfim, com certeza vai ser um grande prazer para nós te ajudar nessa busca por melhorar, por se sentir bem, por melhorar a sua autoestima. Beijos e até mais.